Senhoras e senhores, bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Pra Cada Ponte. Eu sou o Samuel, estou aqui com o meu amigo professor Felipe. Oba! Temos hoje uma presença ilustre, não é mesmo, professor? Hoje aqui com a gente, meu patrão, cara. Muito bem, muito bem. Inverteu a mesa, né? Você vê. A entrevista é diferente hoje. Como que funcionam as coisas? Dr. Paulo Silva, prefeito de Mojimirim. Muito obrigado, Dr. Paulo, por ter disponibilizado esse espaço, que deve estar caótica a sua agenda, né? Um momento tão difícil para todo mundo, acho que para a humanidade, não só para os mojimirianos. E o senhor veio aqui preencher esse espaço, conversar com a galera. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, né? Eu sei que o momento é difícil, muita correria, até pânico, né, de alguns. Mas sempre é bom a gente conversar e trocar ideias, né? E você falou que eu sou o seu patrão, e eu estou o patrão, né? Daqui a pouco eu não estarei mais. Você terá vários na sua carreira. Você é professor, né? Sou professor de história. Escolhi essa carreira, né? Complicado. O senhor sabe. Ô, doutor Paulo, o Yuri estabeleceu um procedimento que a gente esqueceu de falar nos bastidores. A gente pede para os políticos cantar a música de campanha aqui no momento da entrevista, certo? Deixa eu contar o segredo para o senhor. As pessoas não gostam muito de música de campanha, tá? Mas se o senhor quiser, a gente produz a próxima do senhor aqui, tá? Tranquilo? Eu vou pedir pro Kleber Cetim depois colocar aí a minha música de fundo. Maravilhoso, cara. Maravilhoso. A gente usou algumas músicas aí já populares, né? Além de criar música própria, sabe? Mas isso foi durante a campanha, vai mudando, né? A gente vai vendo o clima da campanha, sabe? Se a gente está crescendo ou não nas pesquisas. E aí nós colocamos músicas que animam mais a galera que nos apoia, né? Então, as músicas foram variando também durante a campanha. Bom, doutor Paulo, antes de ser prefeito, o senhor é médico, certo? O senhor atuou na área da medicina como médico? Qual que é a sua área dentro da medicina? Eu sou médico sanitarista, né? Eu fiz saúde pública no Rio de Janeiro. Aliás, eu formei em Belo Horizonte, na UFMG. De lá fui para o Rio fazer a pós-graduação, fiz saúde pública na Fundação Oswaldo Cruz. E depois vim para Campinas. Nós viemos de um grupo de médicos, né? E Campinas, naquela época, tinha um belo programa chamado, na época, de medicina comunitária, com a criação da rede básica de saúde. Isso foi no final dos anos 70, ainda tem muito tempo. Acho que vocês não tinham nascido ainda. Né? O Felipe já tinha uns 30 anos. Já. Louco. 40. Então, eu sou um médico da saúde pública, sou sanitarista aí há 40 anos. Né? De lá eu vim para Itapira, trabalhando em Campinas, Itapira. Cansei de viajar, mudei para Itapira, saí de Campinas e logo depois, 3 anos depois, mudei para Mojimirim. Minha mulher fez um concurso e precisava morar no município. Nós mudamos para Mojimirim em janeiro de 1981. Eu conheci apenas uma pessoa em Mojimirim, um colega médico também, Dr. Vanderlei Bueno, já falecido. Conhecia só ele em Mojimirim, 1981, há 40 anos. E foi aí que o senhor começou a se aproximar da política, gostar da área política? Como é que foi essa iniciação? A medicina, quem trabalha em saúde, não só os médicos, percebe que saúde é muito também condições de vida. Né? Condições de morar bem, de se alimentar bem, de viver bem. Né? A gente percebe que tem doenças que incidem muito mais nas pessoas que vivem mal, que se alimentam mal, as pessoas mais simples, de renda mais baixa. Então, a medicina, a sua capacidade de resolver os problemas é pequena. Você pega, por exemplo, a hanseníase. A hanseníase sumiu da Inglaterra no século XIX. A medicina nem conhecia ainda a sua causa, ela já tinha desaparecido. Por quê? Porque as condições de vida melhoraram na Inglaterra. Então, muitas doenças são assim. Elas dependem das condições de vida da pessoa. Então, quem trabalha em saúde percebe claramente. Eu, quando fazia medicina, nós estávamos em plena epidemia de meningite meningocócica. Vocês não tinham nascido ainda. 74, 75. Não foi tão grave quanto a Covid-19, mas bem próximo. Morreu muita gente. Houve um movimento, inclusive, da ditadura militar para tentar dar uma muqueada. Foi abafado. Mas nós estávamos lá fazendo medicina e fazendo um estágio na Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais. E nós visitávamos todas as residências dos casos de meningite meningocócica de Belo Horizonte. E só na periferia.
Só na periferia. Um dia apareceu um caso lá no bairro da Serra, em Belo Horizonte, que é um bairro de classe média. Pegamos o carrinho da secretaria e fomos lá visitar a família. Chegamos lá, era um cortiço. Quer dizer, durante a minha faculdade, eu naquela época, né, depois, claro, a meningite começou a atingir todas as classes sociais. Aí a ditadura não teve como mais segurar. Quando estava na periferia, conseguiram abafar porque os jornais não podiam divulgar, não se podia falar do assunto. Mas quando começou a pegar a classe média, avançar para os bairros mais ricos, aí não teve como segurar mais. Mas, em resumo, a medicina mostra para a gente claramente que as doenças se distribuem de forma desigual, atingindo mais as pessoas mais simples. Exceto algumas doenças que dependem da genética, Claro. né? Alguns cânceres que dependem de costumes de vida. Né? Você pega câncer do intestino grosso, depende da obesidade, do sedentarismo, que atinge todas as classes sociais. Mas as doenças infecto-contagiosas, que são doenças muito importantes, que matam muito, elas dependem muito das condições de vida da população. Então, ao fazer saúde pública, isso fica mais evidente ainda, porque você faz os diagnósticos de saúde não individualmente, mas coletivamente. Né? Você levanta as condições de saúde de toda a sociedade. Aí você percebe muito bem a distribuição das doenças infecto-contagiosas. Elas atingem muito mais as classes mais simples, de menor renda. Tá? Então, isso é muito evidente. Isso me levou a fazer saúde pública, inclusive. Claro, foi esse contato com esses dados, essas estatísticas, essa população mais carente que foi ali fomentando essa questão me estimulou a fazer saúde pública, a pensar a doença não só individualmente. Você tem que pensar individualmente, é claro, mas pensar coletivamente, que a solução do problema não é individual. Você pega, por exemplo, aí o diabetes mellitus. Não é tratando os doentes que você vai controlar a doença, não é somente isso. É você pensando nas suas causas. Claro. A gente estuda na saúde pública a história natural das doenças. Então, todas as suas fases, né? Antes de aparecerem sintomas nas pessoas, quais são as condições que propiciam, que favorecem o surgimento daquela doença. Então, por exemplo, tuberculose pulmonar. Uma doença clássica, infecto-contagiosa, transmissível, transmissão respiratória, que nem o Covid, mata 4 mil brasileiros todos os anos. Quais são as condições que favorecem a tuberculose pulmonar? Alcoolismo, má alimentação, moradias muito pequenas, fechadas, com muitas pessoas, com pouca ventilação, com pouca luminosidade, uma vida estafante, com um trabalho que estafa realmente a pessoa. Então, são condições que predispõem à doença. Então, má qualidade de vida. Sabe? Se você melhorar a qualidade de vida das pessoas, essa doença desaparece. Não precisa de médico, não precisa de remédio. Claro. Sabe? A tuberculose é uma doença clássica. Nos países ricos é raro um caso de tuberculose. Olha só. Isso passa, desculpa interromper, doutor Paulo, passa muito pela educação, não, Felipe? Instrução, né? Ensinar as pessoas, Sim. orientar as pessoas. Na realidade, a educação tem um vínculo direto com esses temas, né? Existem os temas transversais aí já estabelecidos pela LDB que a gente tem que passar por temas da saúde. O problema direto vinculado a isso está necessariamente num desenvolvimento maior do ensino dentro das regiões aí e tal. A escola ainda é muito precária, né? Então a gente tem problemas relacionados a isso e problemas que o Dr. Paulo relatou, inclusive, relacionados à família em situações de risco ali, né? De desamparo ali total. E a escola tem muito pouca força nesse sentido para chegar. É muito relacionado com a estrutura, né, doutor Paulo? O ensino é muito importante. Desde você ter cuidados de higiene, né? De você ter acesso à informação científica. Por exemplo, eu vou tomar vacina ou não vou? Eu devo tomar vacina ou não devo? Vacina faz bem ou faz mal? Vacina mata. Sabe? A gente escuta muito isso. Quer dizer, se a população tem acesso à informação científica, ela se protege mais. Sim. Então, a importância dos exames preventivos, Papa Nicolau, prevenção do câncer de próstata, tirar a pressão pelo menos cada 6 meses todo mundo, fazer exames de check-up uma vez por ano. Eu pego o diabetes mellitus. Ele não começa de forma abrupta, violenta, na imensa maioria dos casos. Ele começa aos poucos. Você tem a fase de pré-diabetes, depois você desenvolve sintomas leves que você nem percebe. Então, se você começa a fazer exames de rotina, eu não tenho nada, não sinto nada, mas uma vez por ano eu vou ao serviço de saúde e faço um check-up.
você detecta as doenças no seu começo, no seu início. Chama diagnóstico precoce. O tratamento precoce, evidentemente, vai evitar complicações. Agora, se você deixa aquilo evoluir, o câncer de colo uterino é típico. Ele leva 10 anos para ele causar sintomas, fazer metástases. Então, a mulher perdeu 10 anos de chance. Se fizesse o Papa Nicolau todo ano, o diagnóstico seria precoce, o tratamento simples e precoce. Não precisa nem tirar o útero, pode até engravidar depois. Mas vai deixando, não faz exame, a vida é corrida, não tem tempo. É verdade. Ou às vezes tem dificuldade de acesso ao serviço de saúde, vai deixando para depois, a vida é muito corrida. Então a gente precisa planejar a vida, estabelecer um tempo para fazer os exames precocemente. Isso é saúde pública. Não adianta, por exemplo, você montar um serviço de saúde e ficar lá aguardando as pessoas se procurarem. Serviço público. Claro. Você tem que ter uma postura ativa, fazer a busca ativa. Então, se o câncer do colo uterino é um câncer que mata muitas mulheres no Brasil, ou câncer de mama, o serviço público de saúde tem que ir atrás das mulheres. Transmitir informações, fazer educação em saúde, visitação domiciliar, convidar para vir fazer os exames, não ficar numa postura passiva, aguardando as mulheres procurar o serviço. Nós temos que ir atrás dessa população-alvo, vítima dessas doenças que estão matando mais. Doutor Paulo, eu percebo, assim, pelo início do seu mandato, que o senhor é um prefeito do diálogo, da abertura do gabinete para diálogo, para conversa com a sociedade, com os grupos organizados e até mesmo com a população em geral, né? E eu brinquei, inclusive, no episódio do João, perguntando se o senhor é um brisolista raiz. O senhor tem algum vínculo com a ideologia do PDT de fato, do Brizola, ali, Leonel Brizola, nesse sentido? Não é o Brizola em si, né? É uma forma de pensamento, né? Eu participo da vida política porque eu acredito que a política é a forma de você reduzir as desigualdades sociais no Brasil. Sabe? Desde o vereador, o prefeito, sabe? Eu acho que uma pessoa que defende o status quo hoje, defende a manutenção dessa sociedade que nós temos aí, é uma pessoa que não pensa no bem comum. Sabe? Nós temos que transformar esse país, que ele é extremamente desigual. A política é um caminho que nós temos, sabe? Através das eleições, evidentemente. Eu estimulo a todos que participem, sabe? As pessoas de bem, que querem mudança, que querem transformação, precisam participar da vida política. Não ficar só ali no Facebook, ó, reclamando, falando, não vai levar a nada. Se organize. É maravilhoso. Se organize no seu bairro, na sua escola, no seu sindicato. Crie associações, sabe? E participe da vida da sua sociedade. O caminho é esse. Eu até brinco com o pessoal. Com todo respeito ao ex-prefeito de Mojimirim, ele tem um legado, evidentemente, né? Mais de 40 anos de vida pública. Ele colocou o gabinete muito longe do centro. E não tinha uma plaquinha lá, gabinete do prefeito. Ninguém sabia onde era. Então, a gente não concorda com isso. Eu acho que o prefeito é um cargo eletivo, talvez o mais importante do município, né? Nós temos o presidente da Câmara, temos os promotores, temos os juízes. E ele tem que ficar disponível, num lugar que todo mundo saiba onde ele está. E, então, eu já trouxe para o centro da cidade. Eu fui ao antigo gabinete uma vez só, me encontrar com ele, e não voltei lá mais. Porque eu sou contra o prefeito ficar longe da população. Trouxe para o centro, atendo todo mundo que queria falar comigo, desde as pessoas mais simples até o empresário mais rico, todos, da mesma forma. E até tenho brincado que eu coloquei o gabinete, nós começamos a procurar um lugar que não gastasse, que não alugasse, que o aluguel hoje do prédio antigo é R$19 mil por mês, que estamos encerrando agora o contrato, agora em março. Além de economizar, precisava ser no centro e que não alugasse mais nada. Então eu escolhi a antiga estação da FEPASA lá, que estava fechada por causa da pandemia, e Defronte tem um pátio imenso, né? Tem uma área imensa de Defronte. E já ocorreram 2 manifestações populares aí de Defronte no meu gabinete. Falei, ó, o lugar é esse mesmo. Eu tenho até aqui uma praça de manifestações e de protestos de frente do gabinete do prefeito, imensa, né, que cabem centenas de carros, sabe? Então eu quero que a população se reúna, se manifeste, que vá lá no gabinete de forma individual, coletiva, organizada ou não. Eu acho que a vida política é isso. A sociedade, ela é complexa, tem muitos interesses, às vezes até conflituosos. Com certeza. E o papel do poder público é tentar harmonizar, encontrar o melhor caminho, dialogar. Haja vista agora a pandemia, né? Sim, a gente
Volta às aulas, não vai ter que volta falar às um aulas, pouco fecha o sobre esse comércio, tema. fecha o comércio, não abre o comércio, fiscaliza o comércio, não fiscaliza o comércio. O prefeito é que nem a salsicha no cachorro quente. Espinhoso. Né? Tem correntes muito diferentes na sociedade, sabe? Então a gente precisa fazer o diálogo, tentar harmonizar, sabe? Eu acho que jogar gasolina na fogueira não é bom neste momento. Até porque a gasolina está extremamente cara, não dá para jogar. Desperdício de jeito nenhum. E não é o ICMS, hein? O ICMS é o mesmo e era barata antes, né? Olha só. Botam a culpa no ICMS hoje, mas o ICMS é o mesmo. Doutor, aí voltando um pouquinho no tempo, né? Faço essas retrospectivas, cara. Qual foi o primeiro cargo na área política que o senhor teve? Já foi, porque o senhor foi prefeito de Mojimirim no final dos anos 90, ali começo dos anos 2000, né? Já foi o seu primeiro cargo ou antes o senhor já participou em algum... Eu mudei para Mojimirim em 1981. Né? E aí eu trabalhava como médico em, acho que se não me engano, no posto de saúde da Vila Santa Clara. Depois eu fiz concurso para o Estado e fui ser diretor do Centro de Saúde de Mojimirim. Inicialmente assistente da diretora, na época, a doutora Maria Sueli Rocha. E depois eu fui ser o diretor do Centro de Saúde de Mojimirim, onde eu fiquei lá 10 anos. E eu saí candidato a vereador em 1988. Foi a primeira disputa política eleitoral que eu tive, em 88, 7 anos depois que eu mudei para Mojimirim. Até então eu era médico e trabalhava nos bairros, organizando associações de moradores, muitas delas teve a minha participação lá em Mojimirim, e discutindo os problemas de bairro com a população, indo à prefeitura, à Câmara, levando os problemas, trazendo vereadores nos bairros para discutir o problema com o povo. Eu tinha aquela participação ativa na periferia de Mojimirim. A luta pelos direitos da terceira idade, uma luta muito grande na década de 80 em Mojimirim. E saí para vereador em 88 e não fui eleito. Eu fui o mais votado, mas não fui eleito. Nós éramos muito radicais na época, né? Saímos só 2 candidatos a vereador, porque nós não queríamos nos coligar com ninguém. É uma visão estreita, sectária, que a gente percebe hoje que foi um erro. Apesar de nós termos uma liderança forte, né? A gente não foi eleito porque não tinha uma chapa de vereadores, não se organizou também, não se preparou, né? Não organizou bem para participar das eleições. E aí continuei meu trabalho como médico, né? Como médico, como liderança, participando da vida da cidade, de todos os movimentos que haviam lá. E aí, em 92, eu saí para vereador de novo, aí já em coligação, com um partido bem organizado, com chapa completa, fui o mais votado de novo e assumi a Câmara de Vereador de Mojimirim no dia 1º de janeiro de 1993, como vereador mais votado. Isso é o começo da vida político-partidária, né? Aí nós éramos uma pequena bancada de 3 vereadores, mas muito ativos, né? Fiscalizávamos, cumpríamos o nosso papel como vereador, fazíamos o chamado pente fino em todos os contratos e licitações da prefeitura, acompanhava as obras, cumpria a nossa obrigação, né? O que era certo, evidentemente, não tinha nenhuma observação. O que era errado, a gente apresentava na Câmara, o que estava errado, pedia as mudanças, as correções. E em 96 eu saí para prefeito. Tá? E já era conhecido de toda a cidade pelo trabalho como médico, como liderança comunitária e como vereador ativo na Câmara de Vereadores. Né? Aí fui eleito realmente com uma grande votação em 1996. E no ano 2000 tentei a reeleição, fui reeleito. Tá? Fiquei até 2004 como prefeito, 97, janeiro de 97 até dezembro de 2004. Aí fiquei 16 anos, né, fora da luta partidária, né? Claro, tendo atividades na cidade, ajudando vereadores, ajudando os nossos partidos. Eu fui do PSB de Mojimirim por 28 anos. Eu não costumo sair do partido que eu entro, não. Procuro organizá-los. Todo partido tem defeito. Se você for olhar a história do partido, as lideranças nacionais, é difícil entrar num partido político no Brasil, né? Mas você tem que procurar trabalhar com o que você tem na sua cidade, sabe, ser coerente, né? Nós procuramos manter uma certa coerência político-ideológica, né? Isso é importante. Essas pessoas que são, por exemplo, de extrema esquerda, depois passa a ser extrema direita. Pois é, a gente discute muito essa questão da ideologia e a política na prática. Realidade, né?
praticamente não existe ideologia na política, na prática, na negociação do dia a dia, em tapar o buraco na rua, em resolver as questões de saúde. Tem coisas que não tem ideologia, mas zeladoria. Né? Você tem que manter a sua cidade. Que ideologia tem isso? Não tem, né? Você fazer uma política de industrialização. Claro. Que ideologia tem isso quando você traz uma indústria nova, gera emprego e renda? É claro que você pode fazer, por exemplo, eu vou fazer uma política de industrialização, mas voltado mais para os empresários pequenos, os micros, as MEIs, tá entendendo? Mas não fechando as portas para os grandes empresários, porque eu tive essa experiência em Mojimirim, em 97. Nossa política era de ajudar o pequeno, mas de repente aparecia uma imensa de uma indústria querendo vir para Mojimirim. Não poderia falar, não, aqui só tem para pequeno. Não. Imagina. Porque aquela indústria trará grandes benefícios para toda a sua cidade, como aconteceu. Os empregos. Nós fomos atropelados pelas grandes indústrias. Ajudamos os pequenos, claro, mas as grandes indústrias que impactaram na economia de Mojimirim. Claro. Temos que reconhecer isso hoje, Claro. inclusive multinacionais. Chegamos até a ser acusados de sermos lacaios do imperialismo americano, porque estava trazendo Exato. grandes indústrias. Coisa do Felipe, isso aí, Isso professor. é coisa de professor de história. Lacaios do imperialismo, porque trouxemos a Eaton, Imagina. a Levar, Claro, quantos a empregos não foram Fundição tirados? Luque, sabe? Mas trouxemos também grandes indústrias nacionais, como a Sabó, Metal 2, tá entendendo? Trouxemos indústrias nacionais, tiveram estímulo da prefeitura, estão lá gerando emprego até hoje, renda. O orçamento de Mojimirim cresceu muito de 1997 para cá. Cresceu muito, muito. Quando eu entrei lá, eram 30 milhões por ano. Perdão, doutor Paulo, mas existem problemas, né? Existem problemas na máquina pública. Existem. Aí vou começar por uma parte. O senhor, por exemplo, pelo que o senhor me relata, foi funcionário público, é funcionário público, né? Participou ali do chãozão, médico da família e tal. E hoje ocupou o principal cargo do executivo, né? Viu os dois lados do balcão ali, que é uma coisa complexa se olhar, né? Eu percebo, estando no chãozão lá, assim, que existe um problema na máquina pública de descontinuidade de projetos. Uma atitude pouco republicana de transição de prefeituras, de não continuar gestões, os projetos morrem, tal. E a gente mencionou o ex-prefeito Carlos Nelson aqui. Houve uma política de transição para continuidade de projetos, continuar o que está dando certo dentro da gestão pública? Houve. Isso aí eu tenho que reconhecer que ele abriu as portas. É claro, teve alguns problemas que acontecem mesmo. Por exemplo, na educação, nossa secretária chegou lá, os computadores não tinham nenhuma informação. Toda a informação foi apagada, sabe? Então, mas isso aí são coisas que a gente recupera e já obtivemos as informações. Mas assim, ele abriu as portas, os secretários, sabe? Isso aí não houve problema nenhum de transição. O que eu tenho transmitido para meus secretários é que o que é bom precisa continuar. Aliás, várias pessoas que estavam com ele continuam comigo porque exerceram bem a sua função, sabe? Foram muito bem elogiados pela sociedade. Então, nós temos várias pessoas que estavam lá e que continuam comigo como cargo de confiança meu. São técnicos de carreira, concursados, que exerceram uma ótima função. Por exemplo, na Guarda Municipal de Mojimirim, na Secretaria de Segurança Pública, eu privilegiei só os funcionários de carreira, pra você ter uma ideia. Por quê? Porque o trabalho estava sendo bem feito. A gente tem, apesar de ser de oposição, tem que reconhecer isso. A Guarda Municipal de Mojimirim, ela melhorou muito nos últimos anos. Então, eu mantive um guarda municipal como secretário de segurança, o comandante da guarda de carreira, o comandante dos bombeiros é de carreira. Então, tem algumas coisas que são boas, precisam continuar. Evidentemente que, se o prefeito anterior foi derrotado, que haviam falhas, e nós sabíamos muito bem dessas falhas, e estamos tentando corrigi-las. Especialmente na forma de governar, o estilo de governar, que nós já tratamos aqui, de ser de forma democrática, aberta, participativa, que nós vamos, inclusive, radicalizar nessa questão, posso falar depois disso. E também na questão do prefeito ir aos bairros, conversar com as pessoas, sentir o drama. Quando você atende o público, você sente o drama que o povo está vivendo. Então, tem situações dramáticas na periferia. Se você fica no seu gabinete no ar-condicionado, você não percebe isso. Então, você pega uma família lá, todo mundo desempregado, vem essa pandemia, acaba com a renda das famílias, não consegue pagar água, não consegue pagar luz,
não tem acesso à alimentação. Quer dizer, isso você só percebe quando você começa a visitar as pessoas em casa ou recebê-las no gabinete e ouvir delas o seu drama. A situação é dramática na periferia em muitas famílias. Vou citar um exemplo. Eu, durante a campanha eleitoral, ela expõe de maneira muito evidente para os candidatos essa situação. Eu vi muitas pessoas extremamente pobres e carentes tendo que pagar conta d'água e conta alta. Quando eu assumi o cargo, eu chamei o pessoal do Serviço de Água e Esgoto. Tem tarifa social de água aqui? Tem. Como é que é? Famílias que têm o cadastro único, que ganham até meio salário mínimo por membro da família, têm direito a 70% de desconto da conta d'água se consumir até tantos metros cúbicos. Tantos por cento até tantos metros cúbicos. Falei, quantas famílias estão sendo beneficiadas por esse projeto de tarifa social que existe há muito tempo no Mojimirim? 133 famílias. E quantas famílias estão no cadastro único que ganha até meio salário mínimo? 2.800 e tantas. Então, alguma coisa está errado aí. Essas famílias não foram convidadas a fazer parte. Então, essa questão da preocupação social pode diferenciar muito um governo do outro. Então, o que nós fizemos? Vocês precisam ir atrás dessas famílias. Não pode esperar que elas procurem. Elas não estão sabendo. Elas não tiveram acesso a essa informação. Então, a pessoa está pagando água aí de maneiras exageradas e não sabe do seu direito. Inclusive na tarifa de luz. Tarifa social de luz. Né? A pessoa está pagando 80, 100 reais, pode pagar 10, 15. E muitos não sabem disso. Por quê? Porque o poder público não divulga para poder manter grandes arrecadações. Então isso aí pode diferenciar. Eu sei que 90% das ações dos prefeitos não tem ideologia, mas nisso aí pode ter. Preocupação social. Tá entendendo? Quando você começa a ouvir as pessoas, visitá-las em casa, recebê-las no gabinete, você percebe o drama. E se você for aprofundar o assunto, você vai ver que elas têm direitos que não estão sendo cumpridos. Como a questão das tarifas sociais. Depois eu vou citar outros exemplos. Quando eu entrei em 97. 97 tinha linhas de ônibus em Mojimirim, urbanas e rurais. Urbana era 75 centavos a tarifa naquela época. O rural chegava até 1,50. Como é que a pessoa que mora longe, que são geralmente as mais pobres, as mais simples, vão pagar o dobro da tarifa? Aí, o que o nosso auditor fez? Ele pegou todas as planilhas, fez uma planilha só. E viu que a tarifa não aumenta. Por quê? Ele falou, ô Paulo, é que nem você pegar um balde d'água e jogar numa piscina cheia. Não muda. Você pega todas as planilhas das zonas rurais e urbanas, põe numa só, o valor é o mesmo, não aumenta para quem está na zona urbana. E você beneficia muito quem mora longe. Fizemos isso desde 97. Então, assim, você tem que ter essa preocupação social. Isso alivia muito a vida das pessoas. Perdão, mas isso movimenta economicamente, ajuda economicamente a região a crescer, se desenvolver de alguma maneira? Bom, as pessoas, imagina se você está gastando aí 300 reais de ônibus por mês, passa a pagar 50, 100. Você está pagando lá 80 de água e 90 de luz. 170, passa a pagar 20. E o povo simples não guarda dinheiro. Sim, Tudo que ele tem, ele gasta. Esse dinheiro, ao invés de ir para Electro e para o serviço de água, vai para o comércio. Sim, sim. É uma discussão tanto quanto desprendida que político trava também, que o povo tem que gerar poupança. Como? Né? Não, o povo simples não tem como gerar poupança. Não tem como. Então, doutor Paulo, mas nesse sentido, a prefeitura, assim, o que ela pode propor de projetos de desenvolvimento econômico? Por que eu digo isso? Hoje eu tô com 32 anos, tô velho. E assim, em 20 anos, eu saí de Mogi Guaçu, eu moro em Mogi Guaçu. Eu saí de Mogi Guaçu, fui para outra cidade, estudei e tal, retornei por causa da família. E assim, eu percebo que sempre se adotou, mudando gestão ou não, o mesmo modelo de desenvolvimento econômico, que é o modelo assentado na ideia de construir casas populares, atrai população, chama uma indústria para empregar e tenta ativar o comércio com isso. Existem outras formas, porque tem muito intelectual, por exemplo, que aponta que esse modelo de desenvolvimento vai morrer. Inclusive o próprio Mangabeira Unger fala disso, o Siddhartha Ribeiro fala disso, e o Yuval Harari fala, por causa do nível de robotização que as coisas estão se inserindo aí. Tem como pensar um novo modelo de desenvolvimento para a região? Tem. Olha, primeiro,
nós estamos reativando de maneira mais intensa o EJA, Educação de Jovens e Adultos. Primeira questão é a escolaridade da população. Quanto mais alta, mais vai impactar no crescimento econômico. Então, o EJA, melhorar a qualidade de ensino e ensino técnico e qualificação de mão de obra. Se você conversar com os empresários hoje, tem muitas vagas de emprego. O que está faltando é pessoa qualificada. Só você abrir aí a publicação do PAT, de todas as cidades que tem de empregos ofertados. Você conversa com os empresários de Mojimirim, tem cargos que ficam vagos lá 15, 30 dias para conseguir. Às vezes não consegue na sua cidade, tem que chamar de fora. O cara é de Mojimirim, gosta de Mojimirim, nasceu ali, é empresário, quer contratar gente de Mojimirim e não consegue. Publica até na primeira página dos jornais de Mojimirim, estou precisando disso. Espera 15, 30 dias, tem que contratar de fora. Então tem que qualificar a mão de obra, em todos os sentidos, desde as pessoas mais simples, com baixa escolaridade, até aqueles que querem ser empreendedores. Então, por exemplo, nós estamos reativando os cursos no Fundo Social de Solidariedade. Todos da área da beleza, planificação caseira, TI, sabe? E chamando as pessoas para virem se qualificar. Nós estamos com a pretensão, já fizemos as primeiras reuniões, de implantar em Mojimirim um polo de tecnologia, na área de TI. Por quê? Porque Mojimirim tem um ETEC e uma FATEC. Já tem os cursos técnico e tecnólogo nessa área de TI. E muitos jovens, como você mesmo colocou, não vão ter acesso ao emprego de carteira assinada. Muitos jovens querem ser empreendedores. Então eu fui a São Paulo, na Fundação Paula Souza, falei lá com a responsável, a professora Laura. Nós estamos discutindo a implantação aqui na nossa FATEC de uma incubadora de empresas, sabe, na área de TI. Então, Prefeitura, Governo do Estado, SEBRAE juntos, já fizemos as primeiras reuniões, estamos elaborando um projeto e que os alunos da ETEC e FATEC que têm interesse em ser empreendedores, nós vamos formá-los como empreendedor. Então vai ter um espaço da FATEC em que eles vão montar suas empresas, né, na área de TI, jogos eletrônicos, né, na área de computação tem diversos projetos aí, criar aplicativos, software. Então eles vão montar suas empresas ali dentro, pode ficar incubados por até 2 anos e vão sair dali como empresário. E também uma coisa é produzir, a outra é enfrentar o mercado, saber construir a empresa, né, saber administrar a empresa, isso que eles vão receber de orientação gratuita dentro da FATEC com apoio da Prefeitura e do SEBRAE. Então isso é uma coisa importante. Sim. Tentar transformar Mojimirim num polo de tecnologia na área de TI. Tá? Porque, como você mesmo colocou, a escolaridade precisa subir e emprego vai ter pouco, né, de carteira assinada, nós precisamos estimular o empreendedorismo do jovem brasileiro. Legal, interessante. Além disso, evidentemente, nós não podemos abandonar as políticas tradicionais de estímulo à industrialização. A indústria é o motor da economia. Não há país desenvolvido com indústria fraca, frágil. O Brasil está se desindustrializando. Mas quando você visita uma indústria moderna, como eu fui ontem visitar a Mars, em Mojimirim, você fica impressionado o poder de uma indústria, né, de estimular o avanço tecnológico, né? Dentro da Mars tem pessoas com pós-doutorado, vários doutores, né? Mestrado lá é pouco. Você vai visitar o laboratório da Mars aqui em Mojimirim, você fica impressionado, 50 milhões de reais um laboratório de pesquisa de alimentos PET. Então, assim, eu acho que estimular a industrialização é importante para a nossa micro-região. Uma indústria que tem International Paper em Mogi Guaçu tem um impacto grande em Mojimirim, né, em termos de emprego, sabe, de apoio às entidades sociais, de projetos ambientais. Uma empresa que nem a Ito em Mojimirim tem impacto em toda a região. Claro. Sabe? Então nós temos que estimular, nós temos uma vocação industrial. Nós estamos no estado de São Paulo, na região de Campinas, tem gás natural, belas rodovias, escolas técnicas, muitas. Nossa vocação é industrial. Então nós temos que criar parques industriais, públicos e privados, estimular que os empresários implantem parques industriais também, não é só casa popular. Tem muitos empresários já na micro-região aqui implantando parques industriais, temos que estimular isso, sabe? Porque a nossa vocação, inexoravelmente, é a indústria moderna, de ponta, e preparar nossos jovens para isso. O agronegócio também movimenta bastante a nossa região, né? A gente tem aí
muitos produtores rurais e, enfim, eu acho que é algo também que já está bem consolidado. Nesse sentido, a prefeitura atua de alguma maneira para, enfim, promover esse setor? Ou é um setor que já está consolidado também, tal como o senhor disse, a indústria, e ele acaba se movimentando sozinho? Porque o agro, basicamente, em tempos de crise, é o que toca Agro o é Brasil, pop. né? Agro é pop, como diz aí um canal de TV. Neste né? momento, o agro está sendo muito importante em Mojimirim. Mojimirim, eu tenho dito que já fez a sua reforma agrária, né? Naturalmente. Os italianos vieram para cá e os filhos foram nascendo, foi dividindo seus sítios entre os filhos. Hoje nós temos 1.500 propriedades rurais em Mojimirim, 90% delas têm até 50 hectares. Mojimirim não tem grandes fazendas. Itapira já tem, Mogi Guaçu um pouco mais, mas o Mojimirim tem 1.500 proprietários rurais. O que é que eles precisam? Evidentemente que a prefeitura ela não é o principal ator nessa área. Claro. Né? É o governo federal que faz os financiamentos, que dita a política agrícola do país. Mas nós temos o papel de conservar estados rurais, de manter as pontes, de manter os caminhos rurais, de dar segurança à zona rural. Eu sei que a prefeitura e a polícia militar, mas a prefeitura tem um papel importante hoje. Levar a saúde até a zona rural. Então, manter as equipes, ampliar as equipes que já existem em Mojimirim, que eu implantei há 20 anos atrás, que não tinha. Ampliar essas equipes de saúde. E nós estamos ampliando agora o maquinário para a conservação de estados rurais. Já existe um maquinário, já está meio envelhecido, mas nós estamos agora fazendo um financiamento para a troca das máquinas de conservação de estados rurais. Nós temos um ótimo relacionamento com o sitiante de Mojimirim. Estamos sempre nos reunindo, discutindo junto, abertamente, os limites do poder público, o papel de cada um. E eu sei exatamente a importância do sitiante. Quando o sitiante vai bem, o comércio vai otimamente bem, porque eles vêm gastar na cidade. Claro. Né? Quando a laranja melhora o preço, quando o café está o preço alto, quando o milho, sabe? O sitiante tem dinheiro, ele gasta na cidade. Ele compra carro, ele constrói. Então nós precisamos que os nossos 1.500 sitiantes estejam bem de vida. A prefeitura tem um papel nisso também, né? Melhorar seus caminhos rurais, dar segurança, levar saúde. Nós temos muitos projetos interessantes com os sitiantes. Por exemplo, os sitiantes são empresários. Eles têm que preencher uma declaração anual da sua produção, né? Da comercialização da sua produção, chama de PAN. Se ele preencher direitinho, o município arrecada mais impostos de ICMS. Se ele não preencher, arrecadamos menos. Então eu fiz um acordo com o sindicato e com o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural de Mojimirim. Tudo que vocês conseguirem de impostos a mais, arrecadando melhor as suas de PANs, preenchendo melhor as suas de PANs, eu vou investir só na zona rural esse excesso de arrecadação. Não vai para a cidade, porque foi trabalho de vocês preenchendo corretamente. E preencher corretamente a de PAN significa que vai pagar mais imposto. Sabe? Então, nós temos essa parceria com o sitiante de Mojimirim. Preencham direitinho, os nossos auditores fiscais vão calcular exatamente o que as de PANs da zona rural representaram no melhor preenchimento e em excesso de arrecadação. Esse dinheiro vai voltar para a zona rural, na área de estradas, de saúde. Tá? Então, esse é um compromisso nosso, para você ter uma ideia da relação entre nós. O senhor falou questão de arrecadação. A gente sempre discute no plano teórico algumas coisas. Nunca tivemos a oportunidade de falar com um prefeito sobre esse tema. O senhor pode opinar sobre isso. Na questão do Pacto Federativo, o dinheiro grosso fica em Brasília e vem descendo. Estado, depois município. A gente sabe que na teoria a coisa deveria ser diferente, mas para um prefeito, como o senhor enxerga isso? Como que seria na prática se isso acontecesse? Porque a vida acontece no município, né, e não lá em Brasília. Né? Então eu tenho a impressão que se o dinheiro ficasse aqui de fato, a coisa seria muito mais dinâmica, não? Vamos pegar a saúde, né? De cada R$100 gasto nos municípios brasileiros, não é Mojimirim, nos municípios, 70 é do orçamento da prefeitura. 25 governo federal e 5 governo estadual. Você tem uma ideia. 70% do dinheiro do SUS é dos orçamentos das prefeituras. Agora, por exemplo, nessa pandemia, o governo federal ele detém a imensa maioria dos recursos, né, arrecadados no estado de São Paulo. Desde 1º de janeiro, o governo federal não manda R$1 para o combate à Covid. Nem R$1. Isso é importante. As prefeituras do Brasil inteiro estão bancando o combate à Covid. É importante ficar claro. E cada leito de UTI Covid custa R$1.600 dia. Cada leito.
Você imagina, nós estamos... Essa semana mesmo eu tive que transferir 450 mil reais do orçamento da saúde de Mojimirim, que é de todos os serviços, para o combate ao Covid, porque o governo não mandou o dinheiro. Então, o governo federal ele detém essa massa de recursos. Por que ele não manda o dinheiro? Porque o Congresso Nacional não votou o orçamento de 2021 até hoje. Então, chegando em março, o Congresso não votou o orçamento. Mas quando o Congresso atrasa, o governo tem direito de usar 1/12 do seu orçamento. Então, parece que estão pressionando o Congresso a votar mais rápido e com isso não manda o dinheiro para os prefeitos. O que nós temos a ver com isso? Claro. Exatamente. Então, assim, que a se o população recurso quer ver viesse isso? para nós, automaticamente não dependeríamos tanto de governo, sabe? Seria muito melhor, muito mais ágil, Claro. sabe? Porque as pessoas moram aqui, né? Exato. É aqui As que a pessoas coisa não moram no acontece. Estado nem na União, né? E as prefeituras acabam sendo saco de pancada. Por exemplo, medicamentos de alto custo. O SUS não é só papel da prefeitura, dos diversos níveis de governo. Mas quando a pessoa não tem um remédio que custa lá 30 mil reais por mês para uma pessoa, ela entra com ação contra quem? Contra a prefeitura, o governo do Estado ou o governo federal? Contra a prefeitura. O juiz dá liminar, manda comprar em 24 horas o remédio lá de 10, 15, 20 mil reais. Imagina. Sabe? É um Porque o absurdo. prefeito e a prefeitura estão mais próximos. Então vira sempre o saco de pancada. O governo federal não é acionado judicialmente para comprar medicamento de alto custo. Mas o Só as dinheiro está lá. prefeituras. Né? O dinheiro está lá. O dinheiro grosso está lá. Então, eis que estava o Dr. Paulo, médico sanitarista, tranquilo, entre aspas, tranquilo, lá exercendo a medicina, quando em 2020 começa a pandemia, começa toda essa bagunça e o senhor pensa, bom, vou ser prefeito. Acho que não teve ano melhor para escolher ser prefeito, né? Ou pelo menos se candidatar, concorrer, etc. Não gostoso. Por que o senhor teve esse estalo de ser prefeito num ano tão difícil, né? Num momento tão difícil? Se a gente pudesse escolher, primeiro, qual o melhor cenário para se disputar uma eleição para prefeito? Primeiro, não se deve enfrentar um prefeito tentando reeleição. Esse é um cenário péssimo, que 90% dos prefeitos se reelegem. E eu resolvi tentar enfrentar um prefeito tentando reeleição. Segundo, crise econômica. Arrecadação caindo e a despesa, que a principal despesa é folha, não cai, né? Tem um crescimento vegetativo. Então não é um bom cenário, né? Mas em 97, quando nós assumimos a prefeitura, é exatamente parecido. Era uma crise econômica, o desemprego batia nos 20%. Hoje deve estar em torno de 14, 15%. Você tem ideia das dimensões do problema da época. A prefeitura, na época, arrecadou 30 milhões e tinha 6 milhões de dívidas assim, a curtíssimo prazo, 20% do orçamento a curtíssimo, com gasolina, com medicamento, carro parado, a CESP cortando luz de ginásio. Então, assim, eu acho que é uma sina minha, né? Pegar a prefeitura em época de crise econômica. Mas eu acho que, na minha avaliação como médico sanitarista, até junho, se o governo cumprir esses compromissos de trazer essas vacinas que ele está falando até junho, nós vamos controlar essa doença. Junho. Sabe? Que boa notícia, como né? já fizemos com outras A gente doenças. espera que seja... Por que eu estou dizendo isso? 99% dos que estão morrendo, se internando e UTI morrendo, são idosos acima de 60 anos e as pessoas com comorbidades, com doenças que debilitam. Então, se nós vacinarmos essas pessoas, 99% dos óbitos vão desaparecer. E no meu cálculo, até final de março, vacinaremos todos os idosos acima de 60 anos no Brasil. E nos outros 3 meses nós teremos prazo hábil para vacinar todos os doentes. São milhões. Diabéticos, cardiopatas, pneumopatas, pessoas com enfisema pulmonar. Nós vamos... 3 meses é muito tempo, mas é que a vacina está sendo produzida a conta-gotas. Se nós tivéssemos aí 80 milhões de doses de vacina de imediato, nós vacinaríamos em 30 dias todo mundo, mas não tem. Mas, pelo ritmo que o governo está produzindo vacina, eu calculo que até junho a doença está sob controle. E aí a nossa economia vai deslanchar. Né? Vai deslanchar com isso. O pessoal está louco para viajar, para passear, para comprar. Os empresários vão começar a investir mais, contratar. O consumo vai voltar. Então eu estou com a esperança que até junho a doença estará sob controle. Tudo. E aí, essa semana, recentemente, né, houve a notícia aí que
Foi um baque para todo mundo que Mojimirim atingiu 100% de ocupação de leitos. E nesse cenário, os professores estão muito angustiados em relação a retorno ou não de aulas, né? Basicamente porque a gente discute o contexto escolar como se o Brasil fosse a Noruega. E a gente sabe que não é, né? Então os professores ficam angustiados nesse sentido, porque a gente tem problemas disciplinares dentro da escola, a escola está muitas vezes em zonas de risco social, tal. O que o senhor tem para falar sobre isso? Que direcionamentos que a prefeitura pensou em relação a isso? Olha, primeiro, essa epidemia, essa doença é muito instável, né? A sua ocupação de leitos. Uma hora você está com 0 paciente internado, outra hora você tem 10 pacientes internados. Então, por exemplo, ela chegou a 100%, já não está mais, sabe? E segundo, que as UTIs não são do município. As UTIs são do SUS. Se tiver uma pessoa morrendo com falta de ar em socorro, eu tenho que interná-la aqui. E quem determina isso não é a cidade, não é o prefeito, não é o secretário de saúde. É o sistema CROSS do SUS que determina onde tem vaga os casos graves. E você não pode negar. Não, aqui não deixa entrar porque não é de Mojimirim. Isso é crime contra a saúde pública. Emergência não interessa nem se é brasileiro. Está no território brasileiro, tem que ser assistido. Então, Mojimirim chegou a ter 7, 8, 10, 11 pessoas de fora. Isso falando Hospital 22 e Santa Casa. Sabe? Tinha pessoas de Jaú, Jundiaí, Socorro, de Mogi Guaçu, de Itapira. Em Mogi Guaçu tem pessoas de Mojimirim. Aí eu tenho Unimed, que é internado no São Francisco. Sou de Mojimirim. Unimed, São Francisco tem mojimirianos internados aqui. Então, assim, essas UTIs não são do município, são de caráter regional. Chegamos até a receber pessoas de Jaú e de Jundiaí aqui. Por quê? Porque a região de Bauru lotou tudo. Os pacientes não podem morrer. Eles vão para onde tem mais vaga. Mas não é a nossa situação. Se você pegar a nossa curva semanal de casos novos, ela já vem caindo. Ela subiu começo de janeiro, final de janeiro começou a cair, hoje já está caindo acentuadamente. Isso foi consequência da virada do ano, de pessoas irresponsáveis, negacionistas, que acham que essa doença é uma gripezinha, não se protegeram, levaram a doença para suas famílias, para os seus idosos que estão morrendo, estão matando os seus idosos. É importante a galera entender que os impactos do que eles fazem demoram 15, 20 dias para chegar no sistema público de saúde, né? Em média 15 dias. Tem o período de incubação, em média dura 5 dias e meio, que é desde o contágio até o início dos sintomas, depois mais 10 dias para agravamento do quadro. Então, em média, 15 dias após essas grandes festas, aparecem as consequências nos hospitais. Então, espero que o carnaval não vá fazer a mesma coisa conosco, porque o número de casos já está caindo. E os hospitais se esvaziam também 10 a 15 dias depois. Por quê? Porque são doentes que evoluem também de forma lenta, a internação é longa nas UTIs. Então, 15 dias depois que passou o pico do número de casos, começam a cair as internações. Então, se o carnaval não tiver o impacto do ano novo, nós vamos começar a observar o esvaziamento das UTIs. Como aconteceu em dezembro. Tinha dias que não tinha nenhum paciente internado em Mojimirim de Covid, em UTI, 0. E já teve 100% antes, né, no auge da epidemia. Então, primeiro, esses pacientes não são de Mojimirim. Grande número são de fora. E isso está ocorrendo em todo o Brasil. Tem paciente que vai até de avião para outros estados e tudo. Não pode deixar morrer. O SUS é nacional. Sabe? Não podemos ter essa visão, não. Nossos leitos são só para Mojimirim. Isso é crime, deixar uma pessoa morrer em Mogi Guaçu, se aqui está 100%, tem vaga em Mojimirim, ou vice-versa. Itapira, por exemplo, tinha algumas vagas lá. Se lotasse Mojimirim, iriam para Itapira, os mojimirianos. Sabe? Então, primeiro, essa lotação 100% não é por culpa de Mojimirim, ou de Mogi Guaçu, ou de Itapira. Tinha pessoas de cidades distantes daqui. Segundo, eu já estou observando pelas curvas semanais já uma queda. Aquele impacto da festa de Ano Novo já está passando. A tal da segunda onda, pelo menos em nossa cidade. Sabe? E eu percebo também que o que está acontecendo com os professores aconteceu conosco na saúde. Em março do ano passado. Foi um pânico. Claro. O pessoal morria de medo.
Né? Chegavam lá, eu não quero trabalhar, eu não vou trabalhar. Teve o caso de pessoa que não foi, né? Não foi, abandonou, pediu demissão. Pediu demissão, claro. Aconteceu casos, mas depois nós fomos estudando, a doença era nova, fomos aprendendo, fomos sendo instruídos, lendo, acompanhando e percebemos o quê? Não é a escola, não é o restaurante, não é o trenzinho das crianças, sabe? Não é a igreja que transmite Covid. Claro. O que transmite essa doença é a falta das precauções. Pessoas que não usam máscara, pessoas que não mantêm distanciamento, como nós estamos aqui Claro. hoje, distantes um do outro. Pessoas que não fazem higiene das mãos, sabe? São aqueles pessoas negacionistas. Tem gente que até hoje pergunta, mas será que essa doença é tão grave assim mesmo? E foi lá pegar. Né? Matou mais de 200 mil pessoas, o cara acha que ainda não é grave isso. Nunca Imagina. teve nada tão grave no Brasil na saúde como isso, nunca. E tem gente que ainda desconfia que isso aí é invenção. Claro. Invenção de indústria de farmácia, de vacina para vender coisas, sabe? Então, não é a escola que transmite a doença. Eu tenho dito, o lugar mais seguro para nós hoje são aqueles locais em que as precauções são adotadas. Qualquer que seja o lugar, é na igreja, é no restaurante, é na nossa casa, é na escola, é no posto de saúde, é aquilo onde a gente se precaver da doença. Né? Se você está usando as precauções que a ciência já descobriu que é eficaz, que é distanciamento, máscara, higiene com as mãos e objetos que você toca, não há transmissão, uma doença de transmissão respiratória. É que dentro da opinião pública, normalmente você tende a simplificar, né? No caso, essa discussão virou uma simplificação bizarra, de novo, tem um grupo que quer que mantenha a escola fechada de qualquer maneira e tem um grupo que quer que abra a escola de qualquer maneira. Os Estados Unidos tá conduzindo essa discussão com um monte de condicionantes. O poder público de Mojimirim está conduzindo com seriedade no sentido de ver quais as condicionantes para fazer essa reabertura, doutor Paulo? Olha, quem lê o Plano São Paulo, lá tem tudo que a ciência indica o retorno seguro às aulas. Então, se a escola tem todas as condições que estão no Plano São Paulo, ela pode ser aprovada por retorno seguro. Se não tem, não pode ser aprovada. Quem vai definir isso? É a vigilância em saúde de cada município. Legal. Visita a escola. Tem condições? Pode abrir? Pode. Não pode? Não pode. Reforma, amplia, abre janela, mas não pode começar as aulas. Sabe? Então, quem vai definir isso são as regras de precaução do Plano São Paulo e a vigilância em saúde de cada município. Não vai ser prefeito, vereador. Legal. A vigilância em saúde tem poder de polícia. Olha só. Essa escola pode, essa não pode. E quem desrespeitar a vigilância em saúde está cometendo um crime contra a saúde pública. Eles não podem ser cerceados no seu trabalho. Por ninguém. A ser pelo juiz. Sabe? Então, assim, eu tenho dito que o melhor local para nossas crianças hoje é nas escolas em que as precauções são rigorosamente levadas a termo. Sabe? Hoje, onde estão nossas crianças? Estão nas ruas, nos playgrounds, passeando com os pais, indo para a praia, quem pode, né? Viajando, quem pode, se aglomerando. Basta andar pelas ruas. Né? Nossas crianças estão hoje pelas ruas, se aglomerando, sem precaução nenhuma, Sim, verdade. adoecendo. E aí tem uma característica interessante dessa doença, diferente do H1N1 da influenza. As crianças, por sorte nossa, elas têm uma resistência muito grande a esse vírus. É raríssimo uma criança apresentar forma grave. Vamos pegar Mojimirim, vai fazer 1 ano a epidemia. 2 crianças se internaram. 2, nenhuma morreu. E as 2 tinham problema de coração. Então, é uma comorbidade. Tá? Então, as crianças, para felicidade nossa, é raríssimo um caso grave. É claro, medicina nunca é 100%. Claro. Mas você pegar aí 200 e tantas mil mortes, pega quantas crianças morreram, elas tinham comorbidade ou não? Sabe? Então, assim, isso por sorte nossa. E outra coisa, adulto saudável, abaixo de 60 anos, é raro também fazer forma grave e morrer. 99% das mortes, isso em medicina, em saúde pública, 99% para nós é 100. Sabe? Porque nós trabalhamos com o coletivo. 99% dos óbitos ocorrem em pessoas com 60 anos ou mais e pessoas doentes, abaixo de 60 anos. Esses não podem serem colocados em situações de risco.
Não pode. Isso já aconteceu na saúde. Todos foram afastados do atendimento direto na área da saúde. Todos. E continuam. Agora estão tomando as 2 doses, vão começar a voltar ao trabalho 1 ano depois. Doutor, nesse sentido que a gente estava falando, a questão do comércio. Porque assim, a gente vê no noticiário, e eu tenho a impressão que a coisa vem muito lá de cima, né, onde as prefeituras não têm muita autonomia. Então, por exemplo, restringir o horário do comércio, de academias, etc. Parece uma medida um pouco ineficiente, né? Só que, por outro lado, também o senhor não tem muito o que fazer. Como é que é isso? Como é que está essa situação? O setor público tem a hierarquia, né? Quer dizer, o prefeito é o fim da corda, né? Ele tem que cumprir a legislação federal, estadual e adaptá-la ao seu município. Com relação às medidas de combate ao Covid, o prefeito pode radicalizar nas ações, mas não pode flexibilizar. Tipo assim, se tem que fechar o comércio às 20 horas, eu não posso permitir que feche às 22. Mas posso decretar um lockdown, fechar o dia inteiro, ninguém poder sair às ruas sem autorização do poder público. Eu posso adotar medidas mais radicais, mais flexíveis, não posso. Mesmo que eu não concorde. Por exemplo, não é o comércio que transmite o Covid. O que transmite o Covid é o comércio que não adota as precauções de prevenção da transmissão. Então, se o comerciante, na porta, controla o número de pessoas que vai entrar na sua loja, olha a temperatura, exige o álcool gel e máscara, lá dentro ele exige o distanciamento, não tem como transmitir esse vírus. Não é a igreja que transmite o vírus, é a falta de cuidado dentro da igreja. Não é a escola que transmite o vírus, são as faltas de condições e cuidados dentro da escola. É isso que transmite o vírus. Então, por exemplo, eu acho que os restaurantes podem abrir até mais tarde. Como médico eu falo isso. O que não pode são restaurantes que não adotam as precauções. Restringir horário é de uma burrice imensa. Uhum. Só que não sou eu que faço as leis, né? Eu tenho que cumpri-las, sabe? Então, nós temos que ter bom senso em tudo, sabe? Agora, eu tenho dito, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Olha a prefeita de Bauru. Foi lá, ela tá fez aquele briga, espetáculo, né? Ela flexibilizou as ações, o promotor entrou com ação contra ela, o juiz deu liminar suspendendo as ações dela e agora ela vai responder um processo crime de improbidade administrativa. Sabe? Então, e nós internamos aqui em Mojimirim 2 pacientes de Jaú, da região dela. A região dela é zona vermelha, está gravíssimo, e ela quis flexibilizá-la mais ainda. Eu nem digo que ela está errada, porque o que eu tenho falado o tempo todo, o que transmite o vírus não é o comércio aberto um tempo maior, nem os restaurantes. É a falta de cuidados dentro do comércio. O vírus não voa, não é um mosquito que nem o Aedes. O raio de ação dele é 1,5 metro. Se você puser máscara, ele não vai sair do seu corpo. Máscara de uso correto. Se você mantiver distanciamento e máscara, aí não tem como transmitir a doença. Então é uma coisa básica. Até as crianças de 2 anos já sabem. Tem que usar máscara, passar álcool gel na mão, ficar distante um do outro. Sabe? Desde a gripe espanhola, em 1918, a gente sabe disso. É a mesma coisa. Não tem nada de novo. É uma doença de transmissão respiratória por gotículas. Os cuidados são os mesmos de todas as doenças deste tipo. Sabe? Então, eu reconheço a situação do governador, né? De repente começa a morrer gente aí sem oxigênio, a culpa vai sem ventilador, a culpa vai ser dele. Todo mundo vai culpá-lo também. O pessoal sai para as baladas, para as festas, faz festa clandestina. Agora o Municipal de Mojimirim hoje é babá de adolescente irresponsável. Babá, ao invés de ficar patrulhando os bairros para prender ladrão, ela tá indo em festas clandestinas para dissolver a festa. Olha só. Sabe? Então depois fica na rede social reclamando, querendo os leitos da morte. Prefeito, não vai dobrar os leitos de UTI? Isso é leito da morte. Tem que prevenir a doença, não é aumentar o leito de UTI. Então eu coloco 50 leitos de UTI Covid em Mojimirim e libero todo mundo para se pegar a doença. É isso? Não é isso. Vamos diminuir o número de doentes. Os leitos de UTI de Mojimirim são suficientes, até sobram, se todo mundo fizer a sua parte. Não precisa de tanto leite de UTI Covid se todo mundo fizer a sua parte. Se todo mundo se cuidar, as escolas podem abrir, o comércio pode funcionar até mais tarde. Não precisa arrebentar a economia desse jeito.
é que tem uma parte da população que não se cuida. E essa parte contamina todo mundo. Arrebenta com o comércio. Sabe? Então, se todo mundo fizer a sua parte, né, nós estamos no mesmo barco. Façam o que tem que ser feito. Todo mundo sabe o que tem que ser feito. Se fizer, a epidemia estará controlada. E a vacina está avançando. Hein? Como eu disse aqui, até março terminariam de vacinar os idosos. Os idosos representam 74% das mortes. De cada 100, 74. Vão sobrar 26. Os outros 26, 25 são os doentes. Que não devem ficar circulando. Tem que tomar o máximo de cuidado até chegar a sua hora da vacina. Até junho essa doença estará controlada se o governo nos fornecer a vacina. Se ele fornecer antes, controlaremos antes. Tomara. Não precisaria de tanto tempo. Você tem ideia? Nós temos um posto de saúde Mojimirim imenso que vacina 50 velhinhos por semana. Podia vacinar 500 por dia, mas não tem vacina. Então, se o governo apressar as vacinas, controlaremos antes do mês de junho essa doença. Muito bem, bom, a gente esperaria estar falando do jogo do Mojimirim com qualquer outro time, mas infelizmente... Eu queria perguntar, é a pergunta mais importante do episódio, quando que Mojimirim vai ser campeão brasileiro? Para finalizar, né, vamos fazer uma pergunta mais, né, mais tranquila. Infelizmente, o Mojimirim já foi um time de glórias, pois né? Depois da era Rivaldo, está na situação que está hoje. Uhum. Então tem uma direção hoje lá que acabou com o time, entendeu? E tem várias ações judiciais, discussão de patrimônio, coisas graves, onde foi o patrimônio do Mojimirim, seus CT, seus apartamentos. E também a questão do abandono do estádio, né? Está em abandono. Eu defendo que os mojimirianos administrem o Mojimirim Esporte Clube como era antes, sabe? Não defendo que volte para o Estado, para a Prefeitura, porque aquilo lá o terreno é do Estado, doado, mas o Mojimirim já passou escritura em cartório há muitos anos, sabe? Então, eu defendo que essa diretoria atual seja destituída pela Justiça, que tem ação judicial, e os mojimirianos passem a administrar o Mojimirim Esporte Clube como uma instituição civil privada e não pública. Se não ocorrer isso, se o pessoal de Mojimirim perder a ação judicial e essa diretoria continuar lá abandonando o time, abandonando o estádio, eu vou pedir ao governador para retomar tudo aquilo. Opa. Sabe? Eu estou defendendo contra isso hoje. Eu quero que o juiz determine a destituição dessa diretoria, que os mojimirianos assumam o Mojimirim Esporte Clube e passem a administrar melhor todo o patrimônio que tem lá. Se isso não ocorrer, eu vou mudar de ideia. Opa. Eu vou acompanhar o projeto do deputado Barros Munhoz de que devolvam para o Estado o patrimônio, porque a lei fala isso. Se a destinação daquele patrimônio não for mais o esporte, volta para o Estado e que doe para a Prefeitura, então. Mas vamos aguardar até a decisão judicial. Vocês viram o recado do prefeito, hein? Isso. Tá dado. Mojimirim campeão da Libertadores, então a gente né? Cara, Paulo, a gente tem que encerrar, infelizmente. A gente tem que encerrar por causa do tempo, da agenda do senhor. Foi muito legal. A gente quer mais oportunidade de conversar sobre outras coisas, porque a pandemia às vezes fica como um tema central disso tudo. Isso aí. Né? Mas a gente agradece muito a presença, a disponibilidade para trocar uma ideia aí. A gente conseguiu transitar por vários assuntos diferentes. E aguardo o senhor na próxima aí para trocar uma ideia sobre a gestão já mais concreta e tudo mais. Certo, Zitone? É isso aí. Pessoal, comentem aí o que vocês estão achando. Enfim, interajam aí com a gente. Hoje eu posso fazer as vezes do Yuri hoje? Vai lá. Se inscreva no canal. Ó a voz dele no fundo. Yuri é o produtor, pode se inscreva no canal, acompanhe aí os nossos vídeos, curta, compartilhe com a galera. No Facebook, no Instagram, nas redes sociais. E é isso. Tem muito mais aí pela frente. Valeu, é nóis. Obrigado, doutor. Obrigado, aguardo uma próxima oportunidade.